73 anos completei naquele dia de setembro, e jamais imaginei que seria o momento em que meu próprio sangue me cravaria a faca mais profunda que já senti em toda a minha vida. Lá estava eu, parado no quintal da minha casa. Essa mesma casa que construí tijolo por tijolo com estas mãos que agora tremem um pouco ao escrever, segurando um pedaço do bolo que eu mesmo tive que comprar porque ninguém, absolutamente ninguém, havia se lembrado de que era meu aniversário. O sol da tarde entrava entre as folhas do abacateiro que plantei quando meu filho mais velho, Roberto, tinha apenas 5 anos. Essa árvore cresceu comigo, fortaleceu-se comigo, deu frutos comigo. Mas meu filho tinha crescido de outra maneira. Lá estava ele, diante de toda a família, sua esposa, meus 3 netos, meus outros 2 filhos, com aquele olhar que eu já conhecia, aquela mistura de tédio e vergonha que ele fazia quando me via. E então ele falou, as palavras que ainda ressoam nos meus ouvidos como sinos de funeral. Você já está velho, inútil, pai. Ele disse assim, sem mais, como quem comenta o clima. O pedaço de bolo caiu das minhas mãos, não por tremor da idade, mas pelo tremor da alma partida. Olhei ao redor esperando, implorando em silêncio que alguém dissesse algo, que minha nora Maria levantasse a voz, que meus netos, aqueles rapazes que criei praticamente como filhos quando Roberto viajava a trabalho, me defendessem. Que meus outros filhos, Carlos e Helena, colocassem o irmão mais velho no seu lugar. Mas o silêncio foi mais estrondoso do que qualquer grito. Ali, parado no meu próprio quintal, cercado pela minha própria família, entendi algo que partiu meu coração, mas também, sem saber então, me libertou. Para todos eles eu me havia tornado um fardo, um estorvo, um velho que já não servia para nada, a não ser pagar as contas e ficar calado. O texto está em espanhol. Aqui está a tradução para o português. Naquela noite, quando todos foram embora depois de fingir que nada tinha acontecido, fiquei sentado na minha cadeira de sempre, aquela que está junto à janela que dá para o jardim. As flores que plantei com tanto carinho pareciam adormecidas sob a luz da lua, e eu também queria dormir. Dormir para sempre, porque a dor no peito era tão forte que pensei que era meu coração me dizendo adeus. Mas então, enquanto as lágrimas molhavam minha camisa gasta, algo mudou dentro de mim. Uma voz, minha própria voz, sussurrou no meu ouvido. Anselmo, já basta. Já é hora de você parar de aceitar isso calado. E foi assim que começou o meu despertar. Porque às vezes, amigo que me escuta, a vida nos golpeia tão forte que não nos deixa outra opção senão levantar mais fortes. E eu, esse velho inútil, de 73 anos, estava prestes a mostrar que a dignidade não se perde com a idade. Ela se fortalece. Para entender o que aconteceu depois, preciso contar quem sou eu, Anselmo Cardoso, e como cheguei a construir não apenas uma casa, mas uma vida inteira, sobre os alicerces do trabalho honesto e do sacrifício silencioso. Cheguei a esta cidade há 45 anos com nada mais do que 2 mudas de roupa, mãos fortes e um sonho que ardia no meu peito. Dar aos meus filhos o que eu nunca tive. Eu vinha do campo, onde o sol queima a pele e a terra ensina que só com paciência e suor se pode fazer crescer algo belo. Meu primeiro emprego foi na construção civil. Eu me levantava às 4 da manhã, quando a cidade ainda dormia, e caminhava 2 horas até o canteiro de obras porque não tinha dinheiro nem para o ônibus. Minhas mãos, que só conheciam a terra e as ferramentas do campo, tiveram que aprender a lidar com cimento e aço. Mas aprenderam rápido, porque tinham fome de progresso. Helena, minha esposa, estava grávida do Roberto quando compramos este pedacinho de terra na periferia. Era apenas um terreno vazio, cheio de pedras e mato, mas eu via nele o nosso lar. Os vizinhos riam. Cardoso está louco, quem vai morar tão longe? Mas eu sabia que a cidade cresceria para cá, e estava certo. Hoje este bairro é um dos mais tranquilos e valorizados da região.
Eu construí esta casa com as minhas próprias mãos. Cada tijolo que coloquei foi pensando nos meus filhos. Cada viga que instalei, imaginando as risadas que encheriam esses quartos. Eu trabalhava na construção durante o dia e na nossa casa à noite, à luz de uma lâmpada que Helena segurava enquanto eu misturava cimento ou cortava madeira. Roberto nasceu nesta casa no quarto principal que ainda nem tinha piso. Eu o recebi em minhas mãos manchadas de cal e prometi que nunca lhe faltaria nada. Depois vieram Carlos e Helena, minha menina preciosa que leva o nome da mãe. E a cada um dei o melhor que pude: educação, roupa limpa, comida quente e, acima de tudo, o exemplo de um pai que nunca desistiu. Trabalhei como um burro por 30 anos, construindo casas para os outros enquanto aperfeiçoava a nossa. Helena costurava para as vizinhas nas tardes e juntos fomos construindo não só paredes e tetos, mas um patrimônio sólido. Compramos o terreno ao lado, depois mais um. Nós os alugávamos e com esse dinheiro pagávamos a universidade dos meninos. Roberto estudou engenharia, Carlos tornou-se contador e Helena se formou professora. Os três profissionais, com carreiras que eu nunca poderia sonhar para mim mesmo. Quando eu os via caminhando pela rua, bem vestidos, falando com propriedade em seus trabalhos, meu peito se enchia de orgulho. Esses são meus filhos, eu dizia silenciosamente para mim mesmo. Mas com os anos, algo mudou. Os rapazes se casaram, formaram suas próprias famílias e eu me tornei o pai que só era chamado quando precisavam de algo. Um empréstimo para a entrada da casa, ajuda com as despesas dos netos, dinheiro para o carro novo. E eu sempre dizia sim, porque foi assim que me ensinaram a amar, dando, sem esperar nada em troca. Helena morreu há 5 anos. Câncer. A doença a levou em 6 meses e eu fiquei sozinho nesta casa grande cheia de lembranças. Foi então que comecei a notar como a atitude dos meus filhos em relação a mim mudava. Eles não vinham mais por prazer, apenas por necessidade. Já não perguntavam como eu estava, apenas o que eu precisava do mercado. E pouco a pouco, sem perceber, fui me tornando aquilo que eles queriam que eu fosse, um velho silencioso, obediente, que pagava contas e não fazia perguntas. Um fantasma na minha própria casa, até aquele aniversário. Até aquelas palavras que me despertaram de um sonho de resignação que durava tempo demais. Os dias que se seguiram ao meu aniversário foram os mais difíceis da minha vida. Não pelo que havia acontecido, mas pelo que comecei a enxergar com uma clareza que doía na alma. Era como se tivessem tirado uma venda dos meus olhos e, pela primeira vez em anos, eu pudesse realmente ver como era a minha vida. Roberto continuava chegando em casa como se nada tivesse acontecido. Entrava sem bater, abria minha geladeira, pegava o que queria e me dava ordens como se eu fosse o empregado e ele o patrão. Sua esposa, Maria, nem sequer me cumprimentava mais. Passava direto para a cozinha, verificava se havia comida suficiente para levar algo e, quando não encontrava o que procurava, me olhava com aquela expressão de irritação que eu já conhecia bem. Mas o que mais me doía eram os meus netos. Aqueles rapazes que eu carregara nos braços, a quem ensinara a andar de bicicleta neste mesmo quintal, agora me olhavam como se eu fosse invisível. Quando chegavam com o pai, ficavam grudados no celular, e quando eu tentava falar com eles, respondiam com monossílabos, sem tirar os olhos da tela. Uma tarde, enquanto Roberto revirava meus papéis na escrivaninha, sim, exatamente assim, revirava meus papéis sem pedir permissão. Percebi algo que me gelou o sangue. Ele separava documentos em 2 pilhas. Alguns guardava numa pasta que levou, outros deixava espalhados sobre a mesa. Quando ele saiu, revisei o que havia ficado. Eram contas antigas, recibos sem importância. O que ele havia levado eram as escrituras das propriedades, os certificados de depósito, os papéis do banco. Naquela noite não consegui dormir. Fiquei sentado na sala, olhando as fotos da minha família penduradas nas paredes. Roberto na formatura, com aquele sorriso orgulhoso. Carlos no seu primeiro emprego.
Helena no dia do casamento, e em todas aquelas fotos estava eu, o pai que havia tornado tudo aquilo possível, agora transformado em um estorvo na própria casa. Mas o pior aconteceu uma semana depois. Chegou o Roberto com uns papéis na mão e aquele sorriso falso que ele usava quando queria algo grande. Sentou-se na minha frente, à mesa da cozinha, a mesma mesa onde tomávamos café da manhã juntos durante tantos anos, e me disse que precisava da minha assinatura em alguns documentos. Quando os li, não podia acreditar no que meus olhos viam. Era uma escritura de cessão de direitos. Roberto queria que eu assinasse a propriedade da casa para ele. Tudo. A casa, os terrenos, as contas poupança. Ele me explicou com aquela paciência fingida que se usa com crianças ou com loucos, que era para o meu próprio bem, que ele cuidaria de tudo, que eu já estava muito velho para administrar tantas responsabilidades, que assim eu ficaria mais tranquilo. Perguntei o que iria acontecer comigo, onde eu iria morar. A resposta dele foi como um tapa na cara. Disse que eu poderia ficar no quartinho dos fundos, aquele que havíamos construído para o jardineiro que nunca contratamos. 4 metros quadrados, onde mal cabia uma cama e um banheiro pequeno. Ali era onde ele queria que eu passasse meus últimos anos, o filho pelo qual eu me sacrifiquei a vida toda. Disse que precisava de tempo para pensar. O rosto dele mudou imediatamente. A máscara de preocupação filial caiu e apareceu o verdadeiro Roberto. Frio, calculista, impaciente. Ele disse que não havia nada para pensar, que era o melhor para todos, que se eu realmente me importasse com a família, assinaria sem tanto drama. Naquela noite, quando ele foi embora, sentei-me na minha cadeira junto à janela e chorei como não chorava desde o funeral da Helena. Mas essas lágrimas eram diferentes. Não eram apenas de tristeza, mas de raiva. Uma raiva que me queimava por dentro e que, pela primeira vez na vida, não tentei apagar. Enquanto chorava, lembrei das palavras do meu pai, que morreu quando eu tinha 20 anos. Filho, nesta vida existem 2 tipos de homens, os que se deixam pisotear e os que aprendem a se defender. Você decide qual vai ser. Durante 50 anos, escolhi ser o primeiro. Acreditei que ser bom significava aguentar calado, que ser um bom pai era dar tudo sem esperar nada em troca. Mas naquela noite, com 73 anos nas costas, decidi que era hora de ser o segundo tipo de homem. E assim começou meu despertar. Porque às vezes, amigo, a vida precisa nos tirar tudo para que percebamos o quanto realmente valemos. Os meses seguintes foram os mais estranhos da minha vida. Por fora, continuava sendo o mesmo Anselmo de sempre. Quieto, obediente, sem causar problemas. Mas por dentro, uma revolução silenciosa havia começado, que nem mesmo meus filhos, com toda a sua astúcia, conseguiram perceber. Roberto continuava pressionando-me pelos papéis. Cada vez que vinha em casa, trazia o assunto com aquela insistência irritante de um mosquito que não te deixa dormir. Falava das vantagens de simplificar as coisas, do quão complicado era para mim administrar tantas propriedades na minha idade, do quanto todos estavam preocupados com o meu bem-estar. Mas eu havia aprendido algo importante. Quando alguém insiste demais em fazer algo para o seu bem, geralmente é para o bem deles. E enquanto Roberto falava, eu assentia com a cabeça, fingia considerar o que dizia e por dentro tomava notas mentais de cada palavra, cada gesto, cada mentira disfarçada de preocupação filial. Comecei a fazer algo que nunca havia feito na minha vida: investigar minha própria família. Uma tarde, quando Roberto saiu e deixou sua mochila esquecida na sala, eu a revirei. Encontrei extratos bancários de bancos que eu não conhecia, recibos de despesas que não entendia, e o mais revelador, um contrato preliminar de venda de um dos meus terrenos, assinado por ele, como se já fosse o dono. Naquela noite não consegui dormir, mas não por tristeza, e sim pela adrenalina de quem começa a descobrir a verdade. Meu filho não estava preocupado com o meu bem-estar.
Ele estava planejando o meu despojo sistemático e vinha fazendo isso há meses, talvez anos. Decidi visitar Dom Aurélio, meu amigo de longa data e o único advogado de confiança que eu conhecia. Aurélio havia sido meu vizinho quando chegamos ao bairro. Cresceu profissionalmente ao mesmo tempo em que eu construía meu patrimônio e era uma das poucas pessoas que realmente sabia tudo o que eu havia trabalhado para conseguir. Contei tudo a ele. As pressões de Roberto, os papéis que queria que eu assinasse, as atitudes estranhas de toda a família. Aurélio me ouviu sem interromper, anotando em seu caderno. E quando terminei, seu rosto estava sério como o de um médico que acabou de descobrir uma doença grave. Ele me explicou que o que Roberto estava tentando fazer tinha um nome: captação incidental de herança. Aproveitar-se da confiança e, em alguns casos, da idade avançada dos pais para ficar com seus bens antes do tempo. Não era ilegal se eu assinasse voluntariamente, mas moralmente era uma traição que tinha consequências legais se pudesse ser provada coação ou engano. Aurélio me ajudou a fazer algo que mudaria tudo: um inventário legal de todos os meus bens. A casa principal, os 3 lotes adicionais, as contas poupança, os investimentos que eu havia feito ao longo dos anos. O total me surpreendeu até a mim. Depois de 45 anos de trabalho honesto, eu tinha um patrimônio que valia mais do que jamais havia imaginado. Mas o mais importante que Aurélio fez foi me ajudar a proteger tudo isso. Criamos um testamento blindado, estabelecemos fideicomissos e colocamos travas legais que impediriam qualquer movimentação fraudulenta com minhas propriedades. Tudo isso fizemos no mais absoluto segredo, porque eu havia aprendido que na guerra, e isso se havia tornado uma guerra, a informação é poder. Também fiz algo mais. Comecei a documentar tudo. Cada conversa com Roberto eu escrevia em um caderno. Cada pressão, cada ameaça velada, cada momento em que ele tentava me manipular. No começo eu me sentia como um espião na minha própria casa. Mas aos poucos percebi que estava recuperando algo que havia perdido há muito tempo: o controle da minha própria vida. Numa noite, enquanto revisava minhas anotações sob a luz da lâmpada, me surpreendi sorrindo. Pela primeira vez em anos eu me sentia útil. Não o útil escravo que eu havia sido para a minha família, mas útil para mim mesmo. Eu estava tomando decisões, fazendo planos, protegendo o que era meu por direito. Roberto não tinha ideia do que estava por vir. Continuava chegando em casa com aquela arrogância de quem acredita que já tem tudo garantido, perguntando-me quando eu ia entender que assinar os papéis era o melhor para todos. E eu continuava dizendo que estava pensando, que precisava de mais tempo, que era uma decisão muito importante. Mas ele já não era o mesmo homem que havia chorado depois da humilhação no meu aniversário. Era um homem que havia decidido lutar. E estava descobrindo que depois de 73 anos de vida, sabia lutar melhor do que jamais imaginara. 3 meses após começar minha investigação silenciosa, descobri algo que partiu meu coração de um jeito que nem as palavras de Roberto no dia do meu aniversário conseguiram. Mas antes de contar o que encontrei, deixe-me te perguntar algo, amigo que me escuta de onde quer que esteja. Você já sentiu que conhecia alguém completamente só para descobrir que essa pessoa te enganava há anos? Antes de continuar, por favor, me diga de onde você nos acompanha, porque o que vem a seguir precisa que você saiba que não está sozinho nisso. A descoberta veio por acaso, como costumam chegar as verdades mais dolorosas. Eu estava organizando os papéis de Helena, aqueles documentos que havia guardado depois da morte dela, sem realmente revisá-los, porque doía demais enfrentar sua ausência. Entre suas coisas, encontrei um caderninho pequeno, daqueles que donas de casa usam para anotar despesas. Mas quando o abri, percebi que não eram gastos domésticos que Helena havia registrado. Era um diário dos últimos 2 anos de vida dela. E nessas páginas, escritas com sua letra cuidadosa que eu tanto amava, estava a verdade sobre o que tinha acontecido na minha família enquanto eu trabalhava como cego,
confiando que tudo estava bem. Helena havia descoberto que Roberto não estava apenas me pressionando pelas propriedades. Ele também a estava pressionando. Durante sua doença, quando eu saía para trabalhar ou fazer tarefas, Roberto ia ao hospital e dizia coisas terríveis para ela. Que ela era um peso para a família, que as despesas médicas nos arruinariam, que o melhor que ela poderia fazer por todos era me convencer a assinar as propriedades em nome dele para proteger o patrimônio familiar. Minha Helena, minha companheira de 40 anos, morreu carregando esse peso sem me contar nada porque não queria me preocupar mais do que eu já estava. Em seu diário, ela escreveu: Roberto me disse hoje que, se eu realmente amo Anselmo, o convencerei a assinar. Ele diz que meu pai já está muito velho para lidar com tantas responsabilidades, mas eu vejo meu esposo todos os dias e sei que sua mente está tão clara como sempre. Por que Roberto tem tanta pressa? Porque ele não pode esperar o curso natural das coisas. Tive que parar de ler várias vezes porque as lágrimas não me deixavam ver as palavras. Minha esposa morreu suspeitando do nosso próprio filho, mas sem coragem de me contar para não aumentar a dor de perdê-la. Mas o pior estava nas últimas páginas. Helena havia descoberto algo mais. Roberto não estava sozinho nisso. Carlos, meu filho mais novo, o contador em quem eu confiava para cuidar de alguns dos meus assuntos financeiros, vinha transferindo dinheiro das minhas contas para contas que Helena não reconhecia. Pequenas quantias no começo, mas que foram aumentando com o tempo. E minha filha Helena, minha preciosidade que levava o nome da mãe, sabia de tudo e não disse nada. Mais ainda, segundo o diário da minha esposa, foi ela quem sugeriu aos irmãos que era hora de agir antes que eu fizesse alguma loucura com meu dinheiro. Minha própria família, a família pela qual eu havia trabalhado como uma fera durante 45 anos, se reuniu às minhas costas para planejar como tirar tudo o que eu havia construído. E fizeram isso enquanto Helena agonizava em sua cama de hospital, pressionando-a para que fosse cúmplice do plano deles. Naquela noite, não chorei. Já não tinha lágrimas para a dor. Todas as havia gasto nos meses anteriores. O que senti foi algo muito mais perigoso. Uma fúria fria, calculada, que me encheu de uma energia que não sentia há anos. Levantei-me da cama, fui até o espelho do banheiro e olhei fixamente nos meus próprios olhos. O homem que me encarava já não era o Anselmo submisso e confiante de antes. Era alguém que fora traído pelas pessoas que mais amava no mundo, mas que decidira não morrer na tentativa de continuar sendo bom com quem não merecia. Falei com meu reflexo como se fosse outra pessoa. Chega, Anselmo. Já é hora de que esses caras aprendam que seu pai não é tão bobo quanto pensam. No dia seguinte, liguei para Aurélio e pedi que viesse até minha casa. Era hora de sair da defesa para o ataque. Porque uma coisa eu havia aprendido em todos esses anos de trabalho e luta. Quando te atacam, você tem duas opções: deixar-se destruir ou lutar com inteligência. E eu havia decidido lutar, mas não da forma que eles esperavam. Eu iria lutar como Anselmo Cardoso, o homem que havia construído uma vida inteira com paciência, estratégia e trabalho duro. E essas mesmas ferramentas que usei para construir, agora as usaria para lhes ensinar uma lição que jamais esqueceriam. O que aconteceu depois foi como ver um tabuleiro de xadrez de cima, observando todas as peças se moverem rumo a uma jogada final que só eu conhecia. Aurélio chegou em casa naquela manhã com um sorriso que eu não via há anos. Não era um sorriso de alegria, mas daqueles que surgem quando um homem experiente reconhece que chegou a hora de fazer justiça. Mostrei a ele o diário de Helena. Contei sobre as descobertas e juntos analisamos os movimentos bancários que Carlos vinha fazendo com minhas contas. Aurélio tirou fotos de tudo, organizou os documentos e me explicou que tínhamos evidências suficientes não apenas para proteger meu patrimônio, mas também para tomar medidas legais, se necessário. Mas eu tinha um plano melhor, um plano que Helena teria aprovado, porque ela conhecia meu coração melhor do que ninguém.
Eu não queria destruir meus filhos, queria ensiná-los, queria que entendessem que as ações têm consequências, que a traição dói e que seu pai, inútil, não era tão fácil de enganar quanto pensavam. Primeiro, Aurélio e eu blindamos todo o meu patrimônio de forma definitiva. Criamos um fideicomisso irrevogável que me dava controle total enquanto eu estivesse vivo, mas que depois seria distribuído segundo as minhas condições, e não conforme os desejos dos meus filhos. Também configuramos alertas em todas as minhas contas bancárias para que qualquer movimento suspeito fosse imediatamente notificado a mim. Segundo, instalamos câmeras de segurança em toda a casa. Câmeras tão pequenas que eram invisíveis, mas que gravavam tudo o que acontecia quando eu não estava presente. Eu queria documentar cada conversa, cada reunião secreta que meus filhos pudessem ter na minha casa para planejar contra mim. Mas o mais importante, decidi testar cada um dos meus filhos. Eu daria a eles a oportunidade de provar se realmente eram as pessoas que eu acreditava que tinham sido, ou se tinham se tornado os predadores que pareciam ser. Comecei com Roberto. Disse a ele que havia decidido assinar os papéis, mas que queria fazer isso de forma oficial, com advogado presente, para que tudo fosse legal. A expressão de felicidade que ele mostrou confirmou todas as minhas suspeitas. Ele não perguntou sobre meu bem-estar, não se preocupou com onde eu iria viver depois, não mostrou nenhum sinal de culpa ou consideração. Apenas felicidade porque finalmente conseguiria o que queria. Marcamos a reunião para a sexta-feira seguinte no escritório do Aurélio. Roberto chegou com Maria e até trouxe os netos, como se fosse uma celebração em família. O que eles não sabiam era que Aurélio havia preparado documentos totalmente diferentes dos que eles esperavam. Na hora da assinatura, Aurélio começou a ler o documento real. Um contrato de cessão temporária da administração das propriedades, onde eu concedia a Roberto o direito de administrar, não possuir, os bens, mas com condições muito específicas. Ele teria que prestar contas mensalmente, não poderia vender nada sem minha autorização escrita, e o contrato poderia ser revogado a qualquer momento, por qualquer motivo. O rosto de Roberto mudou tão rápido que parecia que tivessem jogado água fria nele. Ele começou a protestar, dizendo que aquele não era o acordo, que precisava ser o proprietário completo para proteger o patrimônio da família. Mas eu me mantive firme. Disse que aquelas eram as minhas condições, que ele aceitasse ou não. No final ele assinou, mas sua atitude mudou completamente. Já não era o filho preocupado, era um homem contrariado, que viu seus planos de apropriação frustrados. Com Carlos foi mais sutil. Pedi que me ajudasse a revisar todas as minhas contas bancárias porque havia notado alguns movimentos estranhos. Você deveria ter visto a cara dele quando disse isso. Ficou pálido como um fantasma, começou a gaguejar explicações sobre erros do sistema e confusões administrativas. Dei a ele a chance de confessar tudo, de me contar a verdade sobre o que vinha fazendo com o meu dinheiro. Mas em vez de honestidade, recebi mais mentiras. Mais explicações técnicas sobre problemas bancários que, segundo ele, estava resolvendo para o meu próprio bem. E Helena, minha menina, minha filha que levava o nome da mãe. Com ela foi o mais doloroso. Mostrei o diário da mãe. Perguntei diretamente se ela sabia algo sobre os planos dos irmãos. A resposta dela foi a facada final. Disse que a mãe estava muito doente no fim, que talvez tivesse imaginado coisas, que eu não devia me preocupar com fantasias de uma mulher moribunda. Chamar de fantasias as palavras finais da própria mãe foi o momento em que entendi que não havia salvação possível para o relacionamento com meus filhos. Eles haviam cruzado uma linha sem retorno. Naquela noite, sozinho em casa, servi-me de um copo do uísque que guardava para ocasiões especiais e brindei a Helena, minha Helena, que morreu sabendo a verdade, mas sem poder me contá-la. Prometi que toda a dor que haviam causado não ficaria impune.
porque havia chegado o momento da jogada final. E desta vez, o velho inútil tinha todas as cartas vencedoras nas mãos. O momento da verdade chegou numa manhã de sábado, 3 semanas após os testes que havia feito com meus filhos. Os convoquei todos em casa, dizendo que tinha algo importante para anunciar. Roberto chegou com aquele sorriso de triunfo mal disfarçado, pensando que finalmente entregaria todas as propriedades. Carlos veio nervoso, provavelmente temendo que eu tivesse descoberto suas movimentações bancárias. E Helena chegou atrasada, como sempre, arrastando os pés como se fosse a um funeral. O que eles não sabiam era que Aurélio estava escondido no quarto dos fundos, gravando tudo com uma câmera profissional e que eu tinha preparado a lição mais importante que eles receberiam em toda a vida. Eu os sentei à mesa da cozinha, a mesma mesa onde havíamos compartilhado milhares de refeições quando eram crianças, onde eu os ajudava com as tarefas, onde comemorávamos aniversários e formaturas. Eu havia preparado café para todos, como nos velhos tempos, mas o ambiente não tinha nada de nostálgico. Comecei devagar, com a voz tranquila de um homem que tomou uma decisão definitiva. Disse que, nos últimos meses, havia refletido muito sobre a minha vida, sobre o que havia construído, sobre o que significava ser pai e família. Roberto assentiu impaciente, esperando que eu chegasse ao ponto que lhe interessava. Então tirei o diário de Helena. O rosto dos 3 mudou imediatamente. Roberto ficou tenso. Carlos abaixou o olhar e Helena empalideceu como se tivesse visto um fantasma. Li para eles alguns trechos, especialmente aqueles onde sua mãe descrevia as pressões que haviam exercido sobre ela durante a doença, as chantagens emocionais, a conspiração que haviam armado às minhas costas. Quando terminei de ler, o silêncio na cozinha estava tão denso que dava para cortar com uma faca. Roberto foi o primeiro a reagir, tentando minimizar o que acabara de ouvir. Disse que a mãe esteve muito doente, que os medicamentos a confundiam, que não se podia levar a sério as alucinações de uma mulher moribunda. Foi então que sorri pela primeira vez em meses. Um sorriso que não sentia há anos. O sorriso do homem que está prestes a jogar sua carta vencedora. Peguei uma pasta grossa que tinha preparada embaixo da mesa. Dentro estavam todas as provas. As cópias dos movimentos bancários fraudulentos de Carlos, as fotos dos documentos que Roberto havia tirado da minha escrivaninha sem permissão, as gravações das conversas em que eles falavam sobre seus planos. Tudo documentado, tudo legal, tudo irrefutável. Rapazes, disse-lhes com uma calma que eu mesmo não sabia que possuía. Sua mãe não estava confusa. Vocês é que estão confundidos se acham que seu pai é tão tolo quanto pensavam. Carlos foi o primeiro a se abalar. Começou a balbuciar desculpas, dizendo que havia tomado o dinheiro emprestado, que iria devolvê-lo, que foi apenas para resolver alguns problemas temporários. Mas eu já não estava disposto a ouvir mais mentiras. Expliquei que havia recuperado até o último peso que ele havia retirado das minhas contas, com juros, graças às medidas legais que havia tomado. Que a assinatura dele nos meus documentos bancários havia sido revogada e que qualquer movimentação futura, sem minha autorização explícita, seria considerada fraude. Roberto tentou se tornar agressivo, como sempre fazia quando as coisas não saíam como ele queria. Ele me gritou que eu não tinha o direito de espioná-los, que éramos família, que tudo o que tinham feito era pensando no meu futuro. Mas desta vez o grito dele não me intimidou. Desta vez fui eu quem se levantou e falou com a voz do homem que havia construído tudo o que ele queria me tirar. Eu disse que ele tinha razão. Éramos família. E justamente por isso doía tanto descobrir que meus próprios filhos estavam planejando me despojar de tudo o que eu havia trabalhado durante 45 anos. Que haviam pressionado sua mãe moribunda para que ela fosse cúmplice do plano deles. Que haviam transformado minha casa no palco de uma conspiração contra a minha dignidade. Então chegou o momento da decisão final. Tirei 3 envelopes que tinha preparados, um para cada um deles. Dentro estava a herança deles.
Não tudo o que esperavam, mas sim uma parte justa do que eu havia construído. O suficiente para que nunca passassem necessidade, mas não o bastante para que sentissem que a traição deles fora recompensada. Mas havia uma condição. Eles tinham que escolher. Podiam pegar a herança agora e respeitar meu direito de viver em paz na minha própria casa pelo tempo que me restasse. Ou podiam continuar com os planos deles e enfrentar as consequências legais de tudo o que haviam feito. Roberto escolheu o dinheiro. Pegou seu envelope, me olhou com uma mistura de ódio e respeito que eu nunca havia visto em seus olhos e foi embora sem dizer uma palavra. Não voltou a me visitar depois daquele dia, mas também não voltou a me incomodar com seus planos de despojo. Carlos chorou. Chorou como o menino que fora anos atrás. Pediu perdão uma e outra vez. Prometeu que nunca mais faria algo assim. Pegou sua herança, mas antes me abraçou com uma força que eu não sentia desde que era pequeno. Continuou me visitando depois disso, embora nossa relação nunca mais tenha sido a mesma. Helena, minha menina, foi quem mais me surpreendeu. Rejeitou o envelope. Disse que não merecia nada depois do que eu havia feito, que havia traído não só a mim, mas também a memória da mãe dela. Foi embora chorando, mas voltou uma semana depois para me pedir perdão de joelhos no mesmo pátio onde Roberto me humilhou meses atrás. Mas a verdadeira surpresa chegou naquela mesma tarde, quando eu achava que tudo já havia terminado. Bateram a porta e, quando abri, estava Tomás, meu neto mais velho, o filho de Roberto. Tinha os olhos vermelhos de tanto chorar, mas também aquela determinação no olhar que me lembrou de mim mesmo quando era jovem. Ele me disse que tinha escutado toda a discussão de fora, que tinha vindo para casa com o pai, mas ficou no jardim ao ouvir os gritos. Que ouviu tudo o que Roberto tinha falado sobre mim durante meses, todas as vezes que falou mal do avô, todos os planos que fez para tirar minhas propriedades. E então esse rapaz de 17 anos me disse algo que me devolveu a fé na família. Avô, eu não sabia nada do que estava acontecendo, mas quero que saiba que, se o papai voltar a faltar com o seu respeito, ele vai ter que lidar comigo. Você é o homem mais trabalhador e honesto que conheço, e se ele não vê isso, o problema é dele, não seu. Naquele dia, pela primeira vez desde a morte de Helena, não me senti sozinho em minha casa. Eu tinha Tomás, que vinha me visitar todas as tardes depois da escola. Tinha minha dignidade recuperada. Tinha minhas propriedades protegidas sob minhas próprias condições. E tinha algo ainda mais valioso: a tranquilidade do homem que lutou pelo que é seu e venceu. Os meses que se seguiram foram de uma paz que eu não sentia há anos. Eu me levantava a cada manhã sabendo que era dono da minha própria vida, que ninguém podia me manipular ou chantagear, que havia provado que a idade não é sinônimo de fraqueza, mas de sabedoria acumulada. Voltei a trabalhar no meu jardim, plantei novas flores onde as antigas haviam morrido. Reparei as partes da casa que estavam descuidadas. Convidei meus verdadeiros amigos, aqueles poucos que me restavam de toda uma vida, para almoçar aos domingos. E toda noite, quando me sentava na minha cadeira junto à janela, falava com Helena. Contava como defendi o que construímos juntos, como honrei sua memória, não permitindo que suas últimas palavras caíssem no esquecimento, como encontrei em nosso neto Tomás a continuidade dos valores que tentamos ensinar. Hoje, aos 74 anos, posso dizer de cabeça erguida que sou um homem livre. Livre da manipulação, livre da culpa por impor limites, livre do medo de enfrentar aqueles que tentam se aproveitar da minha idade ou bondade. Para você que me escuta, irmão, se está passando por algo parecido, deixe-me dizer isto: nunca é tarde para recuperar sua dignidade. Não importa a idade que você tenha, não importa quanto tempo tenha suportado em silêncio. Há um momento na vida de todo homem em que ele deve decidir se vai continuar sendo vítima das circunstâncias ou se vai tomar o controle do seu destino. Eu escolhi lutar. Não com violência, não com vingança cega, mas com inteligência, com paciência, com a sabedoria que os anos dão. E eu ganhei.
Ganhei minha paz, ganhei meu respeito próprio e, mais importante ainda, ensinei aos meus filhos que seu pai não era o velho inútil que eles achavam que era. O amanhã já não me assusta. Pelo contrário, cada dia que me levanto é uma vitória sobre aqueles que pensaram que poderiam me quebrar. E quando chegar o meu momento de me reunir com Helena, poderei olhar em seus olhos e dizer que cumpri a promessa que fiz silenciosamente junto ao seu túmulo, que defenderia a memória dela e que jamais permitiria que seu sacrifício fosse em vão. Porque no final, amigo, a dignidade não se herda, nem se entrega de presente. Ela se constrói dia após dia, se defende quando necessário e se carrega com orgulho até o último suspiro. E eu, Anselmo Cardoso, hoje posso dizer que sou um homem digno. Olá. Por favor, envie o texto que você gostaria que eu traduza para o português. Estou pronto para ajudar.